Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre ressignificar, dar um novo sentido a um acontecimento, lançar um olhar diferente a uma mesma situação. Há momentos na vida em que é preciso começar tudo de novo, mas em outros momentos basta que nós olhemos para aquela situação que nós vivemos com um novo olhar, ressignificando aquela situação. A forma como encaramos o nosso passado pode ser um fardo. Se ficarmos presos às escolhas erradas, oportunidades perdidas ou às decisões equivocadas, provavelmente atrasaremos e muito a nossa evolução. Quando nós colocamos o prefixo re, como que por encanto, nascem novas possibilidades, recomeçar, reconstruir, ressignificar. Temos a possibilidade de tirar algo de bom numa experiência vivida, a qual, de certa forma, nós antes só enxergávamos coisas ruins. Temos um conto que diz que um dia um fazendeiro que tinha um único cavalo que o ajudava, esse cavalo acabou fugindo. E seus vizinhos vieram até ele comentando como aquele acontecimento era ruim, e o fazendeiro apenas respondeu: talvez. No dia seguinte, o cavalo que tinha fugido, ele voltou, trazendo com ele 7 cavalos selvagens. Os vizinhos apareceram novamente, maravilhados, dizendo que isso era uma grande sorte. E o fazendeiro só respondeu: talvez. Depois disso, o filho do fazendeiro tentou domar um dos cavalos selvagens e caiu, quebrando a sua perna. Os vizinhos vieram, lamentaram o ocorrido, dizendo que aquilo era muito ruim, e o fazendeiro apenas respondeu: talvez. No dia seguinte, oficiais do exército que estava recrutando soldados apareceram, mas não levaram o filho do fazendeiro por conta da sua perna quebrada. Os vizinhos vieram ao fazendeiro falando sobre aquilo e como aquilo era maravilhoso. O fazendeiro apenas respondeu: talvez. Analisando esse conto, percebemos como devemos ser ponderados diante dos acontecimentos, tentar manter a calma, mesmo que seja algo ruim, mesmo que naquele momento aquilo nos traga dor e sofrimento. Analisar as futuras consequências, lançar um olhar mais amplo. Será que algo que aconteça em nossas vidas são realmente sempre tão ruins assim? Ou talvez isso seja a forma de nos direcionar para algum caminho do qual nós estávamos nos desviando? Pense nisso e, por mais difícil que seja, sempre procure ver o lado positivo das situações. Essa simples mudança de ponto de vista pode fazer toda a diferença no seu dia a dia. Pode trazer para nós aquela paz que tanto procuramos. Você já ressignificou a sua vida alguma vez? O que aconteceu na sua vida que parecia algo tão ruim e que depois, olhando com mais calma, com mais segurança, com mais paciência, com mais resignação, você percebeu que poderia trazer bons frutos? Ressignificar a nossa vida. Fazer uma análise dos principais acontecimentos da sua vida, como uma linha do tempo. Olhar para esses acontecimentos, ressignificando cada um. Fazer uma nova leitura, olhar por outro prisma. Por que passamos determinadas lições e como essas lições foram moldando a minha vida atual e quem sou hoje? Será que permiti que esses acontecimentos fossem algo apenas negativo? Ou será que eu tentei ver as coisas pelo lado positivo, com otimismo, com fé, com confiança? Será que aquela briga, desavença, o fim de uma relação, a perda de um amigo ou um familiar, a perda financeira ou talvez a doença, só causaram sofrimento e dor? Será que tais acontecimentos não colaboraram para construir uma vida melhor hoje? Ou não nos auxiliaram a ser melhores hoje do que fomos ontem? Mais maduros, mais seguros, mais humildes, quem sabe, mais calmos, mais pacientes, mais compreensivos.
Tudo o que acontece em nossas vidas são instrumentos para a nossa evolução e nos levam ao encontro dos nossos verdadeiros compromissos. Quantas coisas que gostaríamos de ter e não temos. Será que não foram livramentos para evitar dores futuras? Quantas e quantas vezes precisamos perder algo para ganharmos outras coisas? Todos podemos ressignificar a nossa vida. Basta olhar para aquilo que te aprisiona ao passado, ou a uma dor, uma mágoa. Olhe novamente para esses acontecimentos, mas agora procure o lado positivo. Para onde foi conduzido, os caminhos que trilhou, as pessoas que conheceu a partir daquele episódio. Ressignifique a sua vida. Esse é o convite. Podemos ter certeza que ninguém passa por uma dor ou uma prova se não for para crescermos, para nos fortalecermos espiritualmente. Passemos a ver as dores, as dificuldades como instrumentos para a nossa transformação moral e espiritual, e a vida vai se tornar mais leve. O ditado popular nos encoraja: Deus escreve certo por linhas tortas. Claro que para ressignificar a nossa vida é preciso ter coragem, vontade firme para pôr pontos finais em histórias inacabadas, em medos, vinganças e ódios que fazem parte do nosso passado e que hoje nos atormentam como um fantasma. Portanto, é imprescindível o perdão, o auto-perdão, nada de culpas, nada de julgamentos, nada de se vitimizar. Aceitar aquilo que não podemos modificar. Fé ativa, ação. Existe uma força maior que conduz as nossas vidas. Nós temos que acreditar e confiar nessa força. Nada está fora do controle. Tudo passa, apenas as lições permanecem. Não vamos dar tanta ênfase, tanta importância aos obstáculos. Vamos focar na nossa superação, nas nossas conquistas. Confiar, trabalhar e também saber esperar, se preciso for. Nada de vivermos ansiosos, com pressa. Para que pressa? Vamos fazer as lições direito para não termos que recomeçar. Quando o farol fica vermelho no trânsito para nós, significa que ele está aberto para o outro lado. Se todos obedecerem aos sinais, ambos passarão pelo caminho em segurança. Pense nisso. Se sua vida parece parada nesse momento, espere e aproveite para ressignificar a sua vida enquanto espera. A vida está nos convidando a ressignificar, recomeçar, reconstruir, reformar, renovar as nossas vidas. E temos a oportunidade de fazer isso através das reencarnações, reaprendendo velhas lições sobre o amor e o perdão que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos. Paulo de Tarso nos traz uma grande lição. Nos diz: o amor do Cristo nos constrange, que significa o amor do Cristo nos renova. O amor do Cristo tem a capacidade de ressignificar as nossas vidas, e ressignificar a vida com Jesus significa seguir trabalhando no bem. E Jesus, numa passagem, ele nos diz assim: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O convite do Cristo é para que a gente pegue o arado, para que trabalhemos, mas que não fiquemos presos ao passado, que enfim ressignifiquemos as nossas vidas, pondo os pontos finais necessários nas histórias mal resolvidas, praticar o perdão, praticar a lei do amor. Ressignificar a nossa vida a partir do Cristo é deixar para trás tudo o que precisa ficar no passado e seguir os seus ensinos no presente para construirmos um futuro melhor, para que amanhã nós possamos dizer que nós já não somos mais o mesmo. Antes de Cristo, nós éramos um, e que agora, depois do Cristo, nós somos outro e muito melhores, com certeza. Que possamos pensar nisso. No decorrer da semana, possamos encontrar significados especiais para tudo aquilo que nós vivemos, um significado especial para a nossa vida, para a nossa existência, e encher, antes de mais nada, o nosso coração de gratidão ao Pai da vida. Até a próxima semana, se Deus quiser.